Boa noite, Lala. Ei, boa noite. Te pedi Tudo o bem? link agora, mas não precisa mais. Muito bom. Então, pelo que eu imagino, devemos estar gravando já agora, né? Então, Sim, vamos tá compartilhar, gravando. vamos compartilhar aqui a nossa tela. Vamos compartilhar o normal mesmo. Ok. Então, né? Nós estamos aqui vendo o nosso livro, A Reforma Íntima Sem Martírio. Estamos aqui na parte que tem a ver conosco, né? O capítulo é o capítulo 15º, Diálogo sobre a Ilusão. Aí já vimos muita coisa, né? Só para a gente não perder o contexto, uma ilusão é tudo aquilo que é distante da verdade, né? Para a gente não ter muita noção diferente disso. A questão da ilusão, ela tem a ver, a pior delas é a autoilusão, né? Quando a gente tem a pretensão de saber ou de ser aquilo que a gente não é ainda. E a questão nossa, né, de espíritas como a nossa ilusão. E aí a gente estava comentando na semana passada que, de alguma forma, né, nós espíritas já superamos algumas das ilusões mais gritantes que a gente, com as quais a gente se depara por aí, de uma forma geral, né? Então, sim, nós não temos a ilusão da posse, a ilusão do poder, né? A ilusão de algumas outras coisas, mas a irmã se lembra aqui para nós que nós temos as ilusões do próprio conceito espírita, né? Do próprio aprendizado da doutrina espírita, e aí muitas vezes a gente acaba se caindo, né? Entrando em um contexto espiritual de imaginar que a gente conhece muito, que a gente sabe muito e que nós temos todas as respostas para todas as perguntas e por isso tudo a gente acaba virando, né, de alguma forma, uma pessoa mais pretensiosa, né, mais autossuficiente. E quando isso não acontece diretamente conosco, acontece às vezes de algumas pessoas em relação a nós próprios, né? E aí ela começa a falar a respeito do problema, né, de entender o que é a posição da doutrina espírita e de nós espíritas no mundo, né? E aí ela lembra que nós que estamos nesse aprendizado, né, estamos começando a sair do nosso primitivismo moral. A evolução espiritual, ela acontece sempre e ela acontece verdadeiramente a partir do momento em que cada pessoa, né, cada espírita mais interessado, ele comece a fazer o seu processo de autoconhecimento. Porque é somente dessa forma que a gente começa a identificar em nós as questões que devam ou que precisem ser trabalhadas quando nós estamos interessados em nos aprimorar moralmente, né, espiritualmente. Então, diante disso, é que a gente começa a observar a nossa própria condição e concordamos com a irmã quando ela diz que nós apenas começamos a sair do nosso primitivismo moral, e ela ainda repete, né? Alegremo-nos por isso. E aí ela fala que essa autossuficiência nossa seria o orgulho. E ela esclarece que o orgulho promove essa noção de autossuficiência. E deriva dessa ilusão de querer ser o que imaginamos que somos. Então, ela fala que essa é a pior ilusão que cada um de nós tem, que é derivada exatamente de uma autoimagem, né? De uma noção de nós mesmos falsa e superdimensionada. E aí entra no contexto de que o que se convencionou dizer que seja espírita,
E aí o problema de criar as estampas, né? Criar os modelos. Espírita se comporta desse jeito, espírita não se comporta de outro jeito, espírita... Uma vez eu vi uma que eu fiquei impressionado, gente. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas acho que foi lá na década de 90, tinha uma dupla sertaneja, era o Chitãozinho e Chororó. Não sei se vocês lembram dele. Até hoje eles têm, né? Mas naquela época, o hábito deles, acho que especialmente do cantor, eu não sei quem é quem, ele usava um cabelo que era um cabelo liso e comprido, né? E, tipo uma franjinha assim, e uma coisa bem assim, característica dele. Acreditem se quiser. Apareceu na nossa casa um palestrante desses palestrantes aí famosos, né, conhecidos e tal. E ele foi falar que um espírita não deveria usar aquele tipo de cabelo. E agora eu me lembrei disso exatamente por causa dessa questão de criar estampas, né? De criar modelos e dizer, olha, o espírita não pode pintar cabelo, no caso do cabelo, né? Não pode usar cabelo de um jeito, não pode usar cabelo de outro jeito, não pode usar roupa de não sei o quê, não pode não sei o quê, não pode... Sabe como é que essas coisas acontecem, né? Como se a aparência, a convenção dissesse o que é que cada um de nós é no seu íntimo e no seu coração, né? Então, assim, não descreio da boa intenção desse expositor espírita em falar aquilo, possivelmente por uma formação própria, né, familiar, tudo são possibilidades. Não descreio dessa hipótese de boa vontade, como acredito que realmente seja uma boa vontade. Inclusive, uma boa vontade de todos aqueles que, sendo propagadores do Espiritismo, transgridem as regras da doutrina e tentam transmitir noções, visões particulares, né, específicas e tudo mais. Então, é nesses contextos que nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não interfira, vamos falar dessa forma, né, no próprio entendimento das outras pessoas com relação ao que seja ser espírita de verdade, né? Mais recentemente, nós, infelizmente, presenciamos um grande divulgador da doutrina espírita, do alto lá de todo o seu conhecimento, né? Resvalando para conceitos de política partidária, né? Então, e fazendo uma ponte entre isso e a doutrina espírita. Então, são questões realmente que têm que nos fazer pensar e fazer tomar cuidados. É por esses e outros motivos, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs e meus irmãos, que normalmente quando nós aqui que estamos aqui falando, abordamos doutrina espírita, nós deixamos claro, né, tentamos pelo menos deixar claro, que não se trata da nossa opinião pessoal, não se trata da nossa opinião particular e muito mais. Não nos sigam simplesmente porque somos nós que estamos falando. A doutrina espírita, ela é um manancial de orientações, possui uma cultura muito avançada e cabe a cada um de nós fazer o seu esforço por assimilar da doutrina espírita aquilo que lhe compete ou aquilo com o que se afiniza. É totalmente diferente esse processo de assimilação do que o processo que, às vezes, nós presenciamos, né, no meio onde nós vivemos, que sejam pessoas que
abdicam de ler um livro espírita, abdicam de fazer qualquer tipo de esforço por assimilar verdadeiramente a doutrina e ficam, digamos assim, assistindo vídeos, vendo palestras, participando de seminários e achando que com isso estão assimilando a doutrina espírita, né? Muitas vezes nós estamos assimilando a ideia do outro e não, às vezes, a ideia da doutrina. Esses exemplos básicos que a gente citou aqui são exatamente nesse conceito, né? O que é a convenção social. Só para continuar ainda nesse tipo de exemplificação, uma outra vez nós estávamos participando, assistindo, né, uma palestra espírita e também um desses palestrantes aí conhecidos, ele estava falando sobre a felicidade, gente. E aí, num determinado momento, ele falava assim, porque o que importa mesmo é você procurar a sua felicidade, né? Você não pode se sacrificar para fazer a outra pessoa feliz e você infeliz e não sei o quê. Enfim, ele comentou nesse contexto. Naquele dia, naquele momento, na nossa casa, tinha um casal que estava passando por uma crise conjugal grave. E esse casal estava assistindo essa palestra. E logo depois, esse casal se separou. Não demorou muito para eu fazer esse tipo de conexão, né? Para a gente fazer, tá vendo? Ouviu ali na casa espírita alguém, entre aspas, né, autorizado a falar pela doutrina espírita, que isso também não existe, né? E o pessoal, o casal se separou. Tinha um filho pequeno, 5, 6 anos, enfim. Mas se for isso mesmo, olha o tamanho da responsabilidade em transmitir opiniões. Porque isso é uma opinião, né? A doutrina espírita não fala que você tem que ser feliz e que os outros não possam ser felizes porque você tem que fazer sacrifício. A doutrina espírita não fala isso. O Evangelho não fala isso. O Cristo nunca falou isso. Nenhum dos seus emissários, verdadeiramente emissários, nunca, jamais falou isso. Isso aí é uma cultura egoísta, né? Que aqui no nosso planeta a gente ainda, infelizmente, né, permanece vinculado a ela. Então, isso tudo são só para exemplificar essa questão aqui de autoilusão sustentada por uma cultura de convenções e criação desses modelos e são totalmente falsos e pessoas que se adequam e se adaptam a eles. E mais uma vez, vou repetir, né? Vamos repetir aqui o que nós falamos agora há pouco. Mais uma vez, isso não quer dizer que as pessoas que orientam são mal intencionadas. Nem as pessoas que agem em função desse tipo de orientação também são pessoas mal intencionadas. Às vezes está todo mundo de boa vontade, só que está todo mundo de boa vontade no caminho errado. É um pequeno detalhe a ser observado, né? Porque, às vezes, nós somos aquilo que Emmanuel chama de pretensos orientadores, né? Não somos orientadores de verdade, nós pretendemos ser orientadores quando, na verdade, não temos nem grandeza espiritual, nem conhecimento equilibrado, nem atitude firme que nos autorize a utilizar da palavra, utilizar da oportunidade de estudo em conjunto, né, para nos tornarmos orientadores de alguém. Isso não pode acontecer, né? E aí, a irmã, se foi onde nós paramos na semana passada, ela fala isso, né? Que em função desse tipo de conceito, de contexto, muitas pessoas fazem pequenos exercícios de espiritualização no centro espírita e querem sair daí prontas para testemunhar. E fazem isso exatamente por ignorar a sua real condição espiritual e acreditam que a casa espírita não a séquia, né? Um templo,
um local de reunião espírita, um centro espírita, né? Fazem do grupo espírita, da comunidade espírita, né? Da local onde frequenta a doutrina, um templo de aquisição de angelitude imediata. Imaginando que, pelo simples fato de estar frequentando a casa, a pessoa está evoluindo espiritualmente, quem dera, se fosse assim. Queremos sair prontos e perfeitos das tarefas e estudos, quando o objetivo das tarefas e dos estudos é nos capacitar, né? Nos dar algum tipo de substrato, de substância intelecto-moral, para que a gente possa avaliar o que a gente tem feito, né? Como ela fala, que repensar os caminhos e encontrar as respostas para as encruzilhadas da alma, nas refregas da existência. Naquele livro sobre a prece, o Palhano, ele aborda um pouco essa questão, quando ele fala sobre a noção de prática espírita vinculada a uma noção de religião. Eu coloco aqui religião entre aspas, porque eu estou me referindo ao modelo, como a irmã se fala aqui, né? Um modelo multimilenar de prática religiosa, e a pessoa esquece de fazer o que é essencial. O entendimento da doutrina, a conversa sobre a doutrina, ela é muito mais enriquecedora, muito mais forte, muito mais ativa e muito mais significativa quando a conversa sobre a doutrina ou o estudo sobre a doutrina está vinculado ao dia a dia da nossa vida. Falar sobre amor, sobre perdão, sobre caridade, sobre tudo é muito bacana. Agora, falar disso, fazendo isso é que é o essencial. Então, o fato de participarmos de estudos ou de atividades na casa é exatamente para nos dar condição de ver a vida com esses olhos e, no dia a dia, como a irmã se fala aqui, repensar os caminhos a seguir nas encruzilhadas da vida, porque a nossa vida, a vida de cada um de nós, ela e todos nós já vivemos o suficiente para saber disso, né? Ela é repleta de desafios, um após o outro, todos os dias. Então, se diante desses desafios nós temos um conteúdo intelecto-moral, um conteúdo, uma base que a doutrina espírita nos dá do próprio entendimento do Evangelho, isso tudo só tem um motivo, é para que seja usado nessas lutas, nesses desafios do dia a dia que a gente vivencia. Senão, nós estaremos fazendo simplesmente ilustração mental, né? Como pode até ser o que eu faço aqui agora. A gente vai ilustrando a mente, vai falando, vai conversando, vai abordando os temas, mas na minha vida particular, isso tudo pode ser simplesmente insignificante. O que mostraria, né, a minha falta de entendimento e a minha pouca conexão entre aprendizado e vivência, né? E aí, a outra pergunta seria isso: o que é essa autoimagem falsa? Porque ela fala aqui, né? Isso tudo aqui é uma grande falsidade que a gente tem, né? Derivada do orgulho, dessas ilusões, do entendimento falso que nós temos. E aí, a pergunta é essa. E a resposta é a seguinte: é uma construção mental que se torna a referência para as nossas movimentações perante a vida. Essa autoimagem falsa é uma construção mental que nós temos feito, né? É uma cristalização mental, uma irradiação que cria uma rotina escravizante nos sentimentos, permitindo-nos viver somente as emoções em uma faixa de segurança, a fim de não perdermos o status da criatura que supomos ser e queremos que os outros acreditem que somos. Então, essa construção mental aqui que nós temos feito é que dá essa falsa imagem. E aí a gente não sai disso
exatamente porque nós adquirimos ao longo do tempo, na nossa convivência no meio espírita, né, um status, uma imagem que os outros fizeram de nós, porque nós, digamos assim, influenciamos os outros para que eles fizessem essa imagem. Então, quando a gente percebe que tudo isso é falso e percebe que seria bom que não fosse, sair desse tipo de prisão mental não é algo tão imediato. Naturalmente, deixa eu só fazer um adendo aqui importante, né? Quando nós estamos falando isso, nós não estamos querendo dizer que se você faz esforços para ser melhor, e esforços esses que às vezes são muito doloridos, né? Que você deva abandonar o esforço a pretexto de sair dessa situação em que você vive. Nada disso. Nada disso. Aqui nós estamos falando daquilo que é aparência e não esforço. Se é só uma aparência, a gente só mantém aquela aparência enquanto está perto de todo mundo e quando a gente sai, a aparência vai embora. O esforço é aquilo que a gente faz quando está com todo mundo, quando está sozinho, quando está em qualquer lugar. Aí sim, é esse processo que tem que ser mantido, né? Então ela vai falando aqui ainda, olha, o que pensamos sobre nós, portanto, determina a imagem mental indutora dos valores íntimos. Se o raciocínio sofre distorções da ilusão, então viveremos sem saber quem somos. Então, essa questão aqui, dessa construção mental, ela não é feita de um dia para o outro, nem é feita, né, por uma pessoa somente. Nós estamos, na verdade, né, como nós vimos no outro capítulo anterior, mergulhados num mundo mental coletivo que ainda não conseguiu se cristianizar o suficiente. E então, nesse processo de ilusão coletiva, nós fomos construídos pelos nossos pais, assim como nós estamos construindo os que vêm depois de nós, e isso não é porque os nossos pais são os responsáveis, porque há 100, 200 anos atrás, possivelmente nós somos avós, bisavós, tataravós dos nossos pais, e o que eles foram é um pouco da construção que nós também fizemos. Então, o problema é muito mais profundo do que simplesmente verificar numa reencarnação um processo educacional de uma criança que se torna adulto e reflete aquilo que ela aprendeu, né? Então, vamos lá. Como é construída essa autoimagem? Através das vivências intelecto-afetivas de todos os tempos dessa criação. Onde ela permanece? No corpo mental. Sua maior expressão é conhecida pelas operações do departamento da imaginação no reino da mente. Corpo mental. O André Luiz, ele no livro Evolução em Dois Mundos, ele explica isso para nós. Nós temos o nosso corpo físico, né? Nós temos o nosso perispírito, ou corpo espiritual, não é isso? E o André Luiz fala que além do corpo perispiritual, nós temos o outro corpo, o corpo mental. O corpo mental é que dá forma ao corpo perispiritual e o corpo perispiritual é que dá forma ao corpo físico. Todos nós já vimos isso bastante vezes, né? Então, ela está falando que essa autoimagem, essa distorção da realidade está lá no corpo mental, ou seja, está na essência, né, do espírito. E aí, pessoal, só para a gente tentar entender um pouquinho isso, tudo que a gente leu aqui agora, nós lembramos que algum tempo atrás nós estudamos esse capítulo aqui do livro Fonte Viva do Emmanuel. E a gente vai trazê-lo aqui hoje somente para servir de ilustração, de esclarecimento a respeito desse contexto que nós estamos estudando ali. O título é Refugia-te em Paz. E a gente vai ler todo o texto, que não é grandioso, não.
para aqui, né? E depois a gente vai fazer alguns comentários que a gente vai verificar exatamente o que é que Emmanuel diz e o que é que a Hermance, né, com essas expressões, digamos assim, mais psicológicas, né, está tentando fazer-nos entender. Então, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, está registrado isso, né? Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Vamos ver o que Emmanuel fala isso aqui e vamos depois entender as questões. Então ele fala bem assim: o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte a fim de repousarem a mente e o coração na prece é cada vez mais oportuno. Então, essa é inicialmente uma questão interessante. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Então, olha só o que Emmanuel está falando. A questão toda é que o planeta, né, nós todos, estamos ainda atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrar, como ele fala aqui, né, tempo para comer, tempo para recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, o caminho da reencarnação, famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Então, todos esses são interesses imediatistas, né? Seja a necessidade de acumular bens materiais ou acumular aventuras, novidades emocionais. Tudo isso, Emmanuel está lembrando para nós, não é o alimento espiritual que nós precisamos. Continua Emmanuel. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações da religiosidade. E jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Essa é uma realidade que, acredito, todos nós já tenhamos constatado, né, em nossos caminhos. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Haja visto que a gente tem verificado aí, né, no nosso planeta. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. E isso, infelizmente, é uma verdade, né? Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Outra realidade. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Então, Emmanuel está lembrando simplesmente o seguinte: desde os tempos do Cristo, essa realidade espiritual ainda não foi alterada. E aí agora vem o que nos interessa mais profundamente. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva
os interesses de tua alma. Então, a orientação, a exclamação, né, o chamativo do Emmanuel aqui para nós é exatamente isso. Se efetivamente, se verdadeiramente nós queremos aprender, nós temos que cultivar os interesses de nossa alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material, todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. São essas referências afirmativas que o próprio mestre fez. Num outro momento, talvez a gente consiga fazer uma abordagem disso com mais calma, mas é exatamente isso. Muitas vezes, nós estamos com tamanha ilusão sobre as questões espirituais que imaginamos que a calma, a paciência, a doçura espirituais, elas são encontradas em belos jardins, né, exteriores, algum pedaço da natureza para a gente descansar, né? Quando a gente fala de vez em quando uma cachoeira, olhar aquele céu azul, uma beira de mar, essas coisas todas. E o Emmanuel fala assim, se você não encontra nada disso, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Ou seja, o lugar à parte para ter o contato espiritual não é externo, mais uma vez, é dentro de cada um de nós. Agora é que vem a frase, a fala que nos interessa mais direta e mais profundamente, pessoal. Emmanuel fala bem assim, gente. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Por que ele está falando isso? Porque aqui na frente ele fala assim, né, lá do Evangelho. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Uma multidão de gente andando de um lado para o outro sem ter o que comer, sem ter tempo para comer, né? E Emmanuel está falando aqui que, assim como essa multidão, há uma multidão de sentimentos que nos animam há séculos, imitando esse fluxo e refluxo da multidão. Então, há sentimentos que nós cultivamos há muitos anos, muitas décadas e muitos até milênios, que passam apressados do teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Sempre os mesmos sentimentos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Que sentimentos que são sempre os mesmos, que caminham da nossa mente para o nosso cérebro, para o nosso coração, do nosso coração para o nosso cérebro. Que sentimentos são esses? São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Então, essas noções de paz, de justiça, de amor, de felicidade que o mundo material tem, atenção, não são verdadeiros. Ele fala aqui, há muitos sentimentos que nos animam há séculos, indo e vindo da nossa mente para o nosso coração, do nosso coração para a nossa mente, sempre os mesmos. E são exatamente esses princípios fantasistas de paz. O que é paz para o mundo material? Paz é a ausência de guerra, né? Paz é um lugar bonito para ficar, né? O que é justiça? Né? O que é amor? O que é felicidade que o mundo material tem e que nós, inadvertidamente, partilhamos e compartilhamos e vivenciamos em busca desses mesmos sentimentos, dessas mesmas realizações que Emmanuel, ele deixa bem claro, são fantasias. Então ele fala, olha bem, em certas circunstâncias da experiência transitória,
podem ser úteis. Em alguns momentos da nossa caminhada, essas noções aqui, paz, justiça, amor e felicidade, são úteis em algumas circunstâncias. Mas o Emmanuel não deixa por menos. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles, desses princípios. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Percebem? Então, o que ocorre quando a nossa irmã está falando aqui sobre essa autoimagem falsa, ela está, no nosso entendimento, dizendo exatamente nesse contexto, de que essas vivências intelecto-afetivas de todos os tempos que nós temos tido, com a manutenção dessas noções de amor, de felicidade, de justiça, de paz, criaram, né, ao nosso redor, criaram em nossa mente uma imagem falsa, totalmente errônea, da qual nós compartilhamos e vivenciamos. E permanece aonde? Lá no corpo mental. E esse corpo mental, só para a gente não perder a noção, né? O Emmanuel fala, são esses sentimentos que há séculos que estão conosco sem serem modificados, sempre os mesmos. E nós mantivemos isso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro da nossa atitude, orientando as nossas decisões em muitos e muitos caminhos. Então, o grande desafio é exatamente percebendo tudo isso e imaginar como fazer para que a gente possa, né, começar a se desprender desse tipo de contexto. Esses são desafios verdadeiros para nós. Para finalizar aquela orientação do Emmanuel, ele fala o seguinte, então, olha, refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais. Aqui o Senhor te destinou. Quando a gente lê essas orientações do Emmanuel e a gente vê a vida exemplar, né, que o Chico Xavier trouxe para nós, que ele exemplificou para nós, a gente observa que o que é designado por Deus para nós é completamente diferente do que nós entendemos que Deus queira. Essa autoilusão nossa, até mesmo no nosso contexto espírita, no nosso contexto de aprendizado da doutrina espírita, iluminada pelo Evangelho do Mestre, em sua sabedoria, em sua simplicidade, até mesmo aí nós ainda carregamos esses conceitos repetidos e repetitivos que o mundo material nos impôs e que nós, ao longo dos milênios, fomos mantendo sempre os mesmos. Então, é provável que experiências anteriores nossas, elas tenham sido animadas por esses tipos de interesses particulares, né? Interesses específicos nossos, e por conta disso tenhamos incidido, né, em necessidade de reparações, às vezes um pouco maiores do que nós gostaríamos. E é exatamente por isso que as dores, os sofrimentos, os desafios, né, as angústias, as surpresas, né, tudo isso que a nossa vida às vezes traz para nós e que a gente às vezes considera que seja desnecessário ou desmerecido, o que Emmanuel está falando para nós é exatamente isso. Se nós nos refugiarmos em nós mesmos, em nossa alma, buscando de verdade esse contato espiritual, aí nós vamos encontrar a realidade que todos nós temos e somos. E ele fala, destinada pelo Senhor para nós. Então, voltando aqui ao nosso contexto, nós verificamos
que estamos num processo de aprendizado para sair, como a irmã se fala, do nosso primitivismo moral, que em parte, superar essas noções de prática espírita que muitas vezes nós ainda temos, saber que a nossa casa espírita, o nosso local de aprendizado de doutrina espírita é exatamente isso, um local de aprendizado da doutrina espírita e não uma fábrica de novos espíritos superiores, né? Porque nós ainda não alcançamos esse tipo de patamar espiritual. Eu digo isso com muita tranquilidade porque acredito que um espírito superior mesmo, ele nem sabe que ele é superior. Tamanha é a condição espiritual de vivência que ele tem e de humildade que ele também tem, que ele às vezes nem se dá a preocupação de saber isso. Nós que estamos aprendendo, vamos verificando então o que falta para nós para chegarmos lá, mas chegaremos. Então, a questão toda é exatamente isso, né? Conhecer essas construções mentais que nós fizemos, das quais nós ainda carregamos boa parte das energias dessas construções, e saber que aos poucos nós vamos conhecendo-nos e tentando fazer o esforço para sair disso. É um pouco daquela afirmativa do Cristo, quando ele fala assim: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, né? Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo, né? Não seria sair desse convencionalismo, sair dessa cristalização mental onde nós estamos, que nós acreditamos que somos nós mesmos, e seguir o mestre mais em verdade espiritual, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vai percebendo um pouco qual é o tamanho da nossa necessidade de aprendizado. Ainda mais uma pergunta aqui. Quer dizer que, além da autoimagem, temos um eu real, diferente do eu crístico que ainda não conhecemos? A resposta é: fala, meu jovem. Agora é que vai piorar, tá? Ah, é? Com essa pergunta aí. Você já andou... quer explicar para nós, Jotinha? Não, agora eu entendo. Agora, quer dizer, eu procuro entender, né? Agora eu entendo por que algumas pessoas desistem, ou elas talvez nunca foram espíritas, né? Mas desistem do espiritismo. Porque eu vou te falar, meu amigo, a coisa é pesada, tá? Você está aí falando, tranquilo, dando exemplo, e eu estou aqui só refletindo. E isso tudo, cara, eu vou te falar, é doído, tá? Porque a vontade porque eu sei que não adianta, né? Não adianta eu querer parar de ser espírita, mesmo porque eu não me acho espírita. Eu acho que eu estou na doutrina porque eu estou estudando, porque eu pesquiso, porque eu procuro saber e tentar entender o meu eu, essas ilusões todas que a irmã está falando e que Joana fala e que Emmanuel fala e que toda a doutrina espírita fala. Mas a vontade, vou ser sincero a vocês, é dar um tempo, você entendeu? É parar. Peraí, deixa agora, eu vou fazer outras coisas, vou ler. Não que eu não leia coisas ligadas ao espiritismo, mas ler coisas totalmente diferentes, nada de religião, nada disso, porque eu vejo que a coisa é muito difícil, né? Pelo menos eu estou falando por mim, né? Eu estou falando por mim, Sim, porque sim. a gente vai vendo outros autores e a fala, como eu já falei aqui, irmã, se ela vem assim bem simples, né?
bem simples. Ela vai te falando e você vai ilustrando com outras obras, com outros autores. Então, é isso. Não é fácil, não, tá? Dá vontade de Não. dar um tempo aí, de parar um pouco. Para não, Jotinho, para não. Anda 1 E, milímetro, mas amigo, não. amigo, Oi. Posso falar um cadinho? Me Pode, fica à intrometer um vontade pouquinho? aí. Que maravilha, que exposição linda e maravilhosa. Bom que nós temos, bom que nós estamos na condição hoje de espírita. Nós não somos nada, nós estamos na condição disso ou daquilo. E tendo essa explanação sua, com embasamento, e como é gostoso a gente fazer uma reflexão, como o nosso querido irmão está fazendo aí, isso faz a gente aprender a trabalhar um pouco a humildade da gente e falar, gente, que bom que nós estamos tendo que ouvir isso, porque a gente ouviu diversas vezes. Hoje estamos ouvindo um pouco do seu jeito, que está penetrando mais gostoso ainda. Isso é fantástico. Beijo no seu coração, e vale a pena e estar na condição que nós estamos. Verdade, a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente sempre informa, né, que o que nós estamos transferindo aqui é o que nós temos conseguido assimilar, né, dos estudos que nós fazemos. Na verdade, eu estou da mesma forma como você, Helder, como você, Jotinha, como todos os outros, né, no trabalho de autoconhecer e de autoaperfeiçoar. E todos nós sabemos que não é simples nem é imediato, né? A construção de si mesmo, né, é um desafio para a vida eterna. Eu não sei se vocês lembram, uma vez eu vi um desenho, né, de uma escultura, onde a escultura, a mão da escultura, as mãos, ela tinha um talher e tipo um martelo. Então, ela se construía, percebe? É como se a estátua ela estivesse se construindo. Espiritualmente, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos começando a brotar, vamos falar assim, do sono, né? Desse sono multimilenar de fantasias, e estamos começando a talhar em nós mesmos a nossa imagem espiritual, né, que no futuro será. E aí, só para finalizar aqui o raciocínio, meu amigo Jota, não desiste, por favor, permanece firme, estamos no caminho. Aí a irmã se perguntou, né? Perguntaram para ela, quer dizer que além da autoimagem, que é essa que nós fazemos, nós temos um eu real diferente que ainda não conhecemos? E ela responde, sim, temos um eu real que estamos tentando ignorar há milênios. Essa parcela de nós é a sombra da qual queremos fugir. Todavia, o contato com essa zona inconsciente revela-nos não só motivos de dor e angústia, mas, igualmente, a luz que ignoramos estar em nossa intimidade à espera de nossa vontade para utilizá-la, né? Então, o que acontece, ela fala aqui no final, aqui chamamos a atenção dos nossos parceiros de ideal para o cuidado com o processo da reforma interior. Existe muita idealização, confundindo aprendizes que imaginam estar dando saltos evolutivos em direção a esse eu real, entretanto, em verdade, estão se movimentando na esfera do eu idealizado. Para fazer um paralelo entre isso que ela está falando e isso que nós vimos aqui, né, na fala de Emmanuel, nós diríamos o seguinte, que muitas vezes nós espíritas estamos cultivando esses princípios fantasistas e falsos do mundo material, imaginando que estamos dando verdadeiro salto evolutivo. Percebe? E, na verdade, nós estamos fazendo o quê? Nós não estamos saindo do nosso lugar onde nós ainda estamos. Essas noções aqui que a irmã se falou de sombra que nós temos, é o nosso inconsciente, né? É o nosso mundo desconhecido de nós mesmos.
é esse conteúdo todo que às vezes brota em nós na forma de sonhos, né, de atitudes mecânicas que nós temos e que nós tomamos sem ter nem noção do que estamos fazendo. Isso aí tudo mostra que nós somos muito mais do que nós parecemos. E muitas vezes, no que nós temos aprendido ao longo do tempo, né, às vezes até no meio religioso, é fugir disso que nós somos. E o que ela está dizendo é exatamente isso, né? Isso aqui, conhecer essa parte nossa, é dolorido. Porque você começa a entender que você é capaz de atitudes que você não imaginava. Você percebe que você asila e você aninha no seu cérebro, na sua mente, uma série de ideias, de pensamentos, de conceitos totalmente absurdos. Mas isso você só percebe se você começa a fazer esse processo de se autoconhecer. E, pelo que ela fala aqui, né, da mesma forma, além dessa dor, também tem uma luz. Nós também temos, nessa nossa intimidade, uma série de conquistas ou de possibilidades de desenvolvimento no campo do bem, no campo da evolução, que a gente também não usa, pelo medo de enfrentar a gente mesmo. Percebe? Então, tem muito de iniciativa espiritual da nossa parte que poderia ser tomada, que poderíamos fazer, mas que não fazemos por medo. A gente usa, às vezes, desculpas de humildade, né, de paciência, de não sei o que aí, né, e tal, que são conceitos errôneos que, às vezes, criam simplesmente um obstáculo para a nossa realização espiritual, porque não temos tido a força íntima suficiente de saber utilizar essas coisas boas que ainda permanecem em nós, não é? Então, Nivaldo, oi, Jota. esse é que é o problema, porque a gente gosta de usar determinadas máscaras onde a gente se mostra bonzinho, caridoso, né? E isso, cara, quer dizer, tá me incomodando, me incomoda, pô, porque eu tô aqui te ouvindo, estamos estudando um livro, aonde pede que eu preciso mudar, mas no íntimo, lá no meu inconsciente, não é nada disso. E esse conflito, que é difícil, né? Que você tenta ir buscar e às vezes eu falo por mim, né? Não estou falando por mais ninguém, não. Então, eu estou falando das minhas experiências, do meu entendimento, né? Inclusive, eu estou terminando uma obra agora, já estudei a outra, que complementa muito esse estudo da irmã. Só que Joana de Ângeles, ela vai mais fundo. Então, é o livro Autodescobrimento e Triunfo Pessoal. Esses 3 livros, eles são muito importantes para que realmente quem quer entender. Por isso que eu fico fazendo essas ligações todas, né? E lógico, a gente precisa ter um certo entendimento de que a mudança não é assim. E isso eu sei, tá? Mas em determinados momentos, eu vejo que eu não sou aquilo que até mesmo eu falo, né? E aí você vai falar numa casa espírita, como eu falo aqui no Joana, e isso me faz pensar, repensar. Pô, cara, como é que é? Como é que é isso? Mas aí vem o inconsciente, que é essas sombras todas, que é essa construção que a gente vem fazendo há séculos e mais séculos, não sei quantos já. E é isso. Então, dá essa confusão mental, tá? Que gostoso, que maravilha o que nosso irmão tá colocando. Essa consciência dele, isso é mais gostoso do que parece, porque eu me coloco na mesma situação sua também. Só que o que é gostoso é que você está tendo consciência disso, e quando a gente tem consciência,
é como você falou também, não é com o tempo, a gente tem que ir hoje, amanhã, vamos tentando, uma hora a gente consegue. E isso que você está puxando é o que você precisa, essa reflexão. Não, opa, agora eu estou me entendendo, eu preciso melhorar nisso, e fica mais fácil ainda do que a gente pensa. A gente bota a dificuldade, às vezes, né, que a coisa ela tem uma panorâmica muito grande. Mas se você analisar direitinho, eu me apercebi de uma situação, através dos estudos, das minhas atitudes. Então, é mais fácil de eu procurar me comportar diante de uma palestra, de uns amigos, dos irmãos. É muito bacana. O que você sente, eu também sinto. A gente expõe muita coisa que não é a verdade, mas é todo dia trabalhar isso. O bacana é isso. Isso aí, garotinho. Valeu, pessoal. Bom, vamos então encaminhar aqui para o nosso final, né? Agradecendo aí a todos a participação, que eu acho sempre muito bacana, muito produtiva, né? Proveitoso mesmo. E eu considero que é exatamente esse o contexto verdadeiro de aprendizado, quando a gente consegue ter essa, vou chamar de coragem, né? De revelar aquilo que a gente verdadeiramente ainda é, os nossos conflitos íntimos, né, que não são poucos, e isso tudo revela, para mim, pelo menos no meu entendimento, né, o quanto de caminhos nós já conseguimos trilhar para chegar nesse ponto, né, nesse momento de conseguir assimilar e assumir esse tipo de necessidade. E quando a gente faz isso, nenhum de nós está querendo destruir a vontade do outro ou querendo renegar o próprio aprendizado que a gente tem na doutrina, isso de forma alguma. Tudo isso está perfeitamente correto. O que cada um de nós está fazendo aqui é simplesmente expor, né, que todo esse contexto de aprendizado ainda é um desafio particular a ser, né, seguido e a ser superado através do nosso próprio conhecimento, né? É Certeza. isso. Então, tá bom. Pessoal, vamos então encaminhar para o final. Obrigado por todos aqui, né, pelas presenças, as participações. Vamos só fazer a nossa prece de encerramento, né?